Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Luciene Targa e na videoaula de hoje ensino passo a passo desta linda flor dália em crochê com square. Durante o videoaula, darei dicas de como fazer o square da flor tanto redondo como quadrado. Assim vocês terão mais opções de projetos com a flor de crochê dália. Vou estar deixando os materiais usados aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não sabe onde fica a descrição do vídeo, ela fica aqui embaixo, ao lado do meu título, é uma setinha pequenininha. Você clica na setinha que abre a descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos aulas. Vamos à aula passo a passo? Para o início da flor, vou começar aqui com o anel mágico. Vou fazer aqui agora um ponto baixo. E vou subir mais 2 correntinhas, que fica equivalente a um ponto alto. Na sequência, eu vou estar fazendo aqui 16 pontos altos. Na verdade, 15 pontos altos, porque agora aqui a inicial fica equivalente a um ponto alto. Então, vou trabalhar aqui 15 pontos altos dentro do anel mágico. Vou trabalhando aqui até formar os 15 pontos altos. Aqui os 15 pontos altos, contando aqui com esse daqui vai dar 16 pontos altos. Agora nós vamos poder fechar aqui o anel mágico. Venho aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que é equivalente a um ponto alto. Novamente, mais 3 correntinhas. Dou uma laçada e faço um ponto alto no mesmo espaço de base aqui onde nós começamos. Espaço agora com uma correntinha, dou uma laçada, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Agora aqui eu faço 3 correntinhas, uma laçada e novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. Estamos formando aqui o Vzinho, olha. Estamos formando o Vzinho. Então, na sequência, novamente aqui, olha, uma correntinha, pular um ponto de base e no próximo eu faço um ponto alto com 3 correntinhas e novamente um ponto alto no mesmo ponto de base. Espaço por uma correntinha, pula um ponto de base e na sequência aqui o ponto alto, 3 correntinhas e o ponto alto aqui no mesmo espaço de base. Então, essa daqui vai ser toda a sequência desta carreira. Eu vou trabalhando aqui até formar 8 Vzinhos. E retorno na sequência com vocês. E aqui já no meu último ponto que eu trabalhei, agora eu faço uma correntinha, fecho aqui na terceira correntinha com ponto baixo. Já posso agora cortar o fio e arrematar, porque o nosso miolo na cor amarela já vai estar pronto. Então, o miolinho ficou assim, olha. Ele ficou com 8 Vzinho. Bom, terminei agora aqui o miolo, agora vou mudar a cor. Eu vou estar inserindo aqui a agulha na primeira perninha aqui do V, no último pontinho, na última corrente. Vou estar puxando o fio de cor diferente e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço um ponto baixo e subo agora aqui 8 correntinhas. Agora, aqui na sequência, eu vou estar fazendo um ponto baixo aqui
Em cima da outra perninha do V, faço um ponto baixo. E já nessa mesma perninha aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, vamos pegar aqui 3 pontos altos. 1. 2. E 3. Então, nosso trabalho já vai ficando assim, olha. O Vzinho, subimos aqui 8 correntinhas. Trabalhamos aqui 3 pontos altos na perninha de base do V. Agora, eu continuo aqui, olha, dou uma laçadinha. E nessa outra perninha do V aqui, agora eu vou virar o trabalho, eu vou pegar essa outra perninha do V aqui e vou trabalhar 3 pontos altos. Então, vamos virar o trabalho, vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, olha, nosso trabalho, ele ficou uma argolinha, voltando assim ao normal. Os 3 pontos altos aqui, olha, nos 2 pontinhos. E ele ficou assim nessa etapa aqui. Então, agora, o nosso trabalho, olha, ele ficou assim. Agora, aqui eu dou uma laçada. Eu já vou aqui dentro desta argola aqui, olha, e vou fazer 8 pontos altos. Quatro, 5, 6, 7, 8. Olha, vocês observem que os 8 pontos altos aqui na sequência, ele ocupou metade só do lacinho que estava aqui. Agora aqui eu subo 3 correntinhas, pego aqui no ponto de base, faço um ponto baixo para formar um pontinho picô. Então, tá ficando assim o nosso trabalho. Formando o ponto picô. Agora, na sequência, eu completo aqui novamente com 8 pontos altos. Para encerrar a pétala. Sete. E 8. Aqui já temos uma pétala da nossa flor pronta, olha, ela vai ficando assim, ó. Um enroladinho, subiu a pétala e fechou. Agora, aqui na sequência, aqui no próximo ponto V, nós vamos continuar o trabalho da mesma maneira que nós começamos aqui. Então, eu vou aqui fazer na perninha dele um ponto baixo. Subo as 8 correntinhas. Aí, novamente aqui, olha, na outra perninha eu fecho com ponto baixo. Dou a laçada. Aqui na perninha já trabalho 3 pontos altos. Aqui nós vamos começar novamente toda a sequência aqui dessa nossa primeira pétala. Eu vou fazer mais essa pétala aqui para vocês verem como tá ficando. Aí depois qualquer coisa, vocês podem estar voltando um pouquinho o vídeo e tá pegando novamente a sequência inicial. Então, vamos lá, um ponto alto. Dois.
e 3 pontos altos. Vamos virar agora aqui, olha, para fazer outros 3 pontos altos aqui na sequência desta perninha do ala assada. Já trabalho aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, nosso trabalho, ele já ficou ovalzinho aqui, da pétala. Continuando a nossa pétala, vamos trabalhar aqui 8 pontos altos dentro da argola. Três, 4, 5, 6, 7, 8. Trabalhamos aqui 8 pontos altos dentro da argola, que é metade da argola. Olha aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar aqui 3 correntinhas para formar o ponto picô. Voltamos aqui no ponto primeiro da correntinha, fazemos um ponto baixo, formamos um picô. Novamente a laçada, 8 pontos altos, vai ser a metade restante da folha, para formar a segunda pétala. Formamos aqui a segunda pétala, olha. Aí, novamente, nós vamos fazer essa primeira sequência aqui, conforme eu fiz essa segunda, em todo o trabalho aqui, em todo o vizinho. Então, aqui no caso, olha, a gente dá a sequência aqui com ponto baixo, faz as 8 correntinhas. E daí faz toda novamente a sequência da pétala em todo o restante dos V's que tem aqui. Eu vou continuando o trabalho aqui e volto com vocês na sequência. Tem aqui já na minha última pétala, olha. E ela fica assim soltinha. Agora, pra fechar ela e fazer o arremate, nós vamos estar pegando aqui, olha, no primeiro ponto baixo, onde nós iniciamos, aqui no pontinho V. Porque aí ela vai ficar fechadinho e dá o acabamento certinho. Então, nós viramos assim um pouquinho, olha, pegamos aqui o ponto baixo, fechamos aqui com ponto baixo e já fazemos o arremate. Eu vou cortar aqui porque na sequência agora aqui na montagem do square eu vou estar trocando de cor de fio. Olha, aqui já tá pronta a nossa flor. Então agora aqui na sequência eu vou estar ensinando como que faz a montagem do square. Aqui, olha, eu já vou começar com outra cor. Aqui a cor opcional, vocês podem estar adequando a seu gosto, ao estilo do trabalho que vocês forem fazer, mas até para visualização do vídeo aqui eu vou estar alterando para ficar melhor para vocês. Então aqui agora, olha, onde nós temos aqui as 3 correntinhas, nós vamos virar a pétala, eu vou inserir o fio aqui. Vou inserir o fio de outra cor. Já faço aqui um ponto baixo para travar o fio. E subo mais 2 correntinhas, que esse daqui vai ficar equivalente a um ponto alto. Então, na sequência, eu faço mais 2 pontos altos. E agora, nós vamos ficar aqui com 3 pontos altos, né? Contando aqui as 3 primeiras correntinhas. Faço uma correntinha de espaçamento. Venho aqui, olha, no ponto picô, atrás, eu pego este pontinho, esta corrente de um lado do ponto picô, pego a outra correntinha, atrás, bem baixinho aqui do ponto picô,
e faço um ponto baixo. Um ponto baixo. Faço uma correntinha de separação e volto aqui, olha, na base onde nós fizemos os 3 pontos altos e vamos trabalhar mais 3 pontos altos. 2, 3. Então, agora, olha, que eu fiz aqui o primeiro, no nosso caso, o primeiro de base, nós vamos espaçar com 2 correntinhas. Vamos na próxima correntinha de 3, olha que a pétala, eu vou pegar, virar, vou pegar aqui atrás. Faço 3 pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha de espaço, subo aqui em cima, olha, no ponto picô aqui atrás, pego uma argolinha da correntinha do ponto picô de um lado, a outra argolinha da correntinha e trabalho um ponto baixo. Faço uma de separação, volto aqui na correntinha de 3 de base e trabalho mais 3 pontos altos. 2 e 3. Agora eu faço as 2 de espaçamento para tá mudando para a próxima correntinha e essa é a sequência de toda essa carreira nossa aqui. Então não tem segredo. Caso vocês não consigam pegar a sequência, é só voltar um pouquinho o vídeo e ver como que é feito. Então aqui na sequência ficaria 3 pontos altos aqui na correntinha. Espaço com uma correntinha, volto aqui no ponto picô, trabalho o ponto baixo pegando uma correntinha, outra, espaço com uma correntinha, volto aqui novamente, faço os 3 pontos altos, separa por 2 e pula já para a próxima fazendo a sequência. E olha, na minha última carreirinha, no último ponto aqui, vou fechar agora, dar a sequência do ponto aqui com 2 correntinhas. E trabalho um ponto baixíssimo aqui na última correntinha da ponte de base. Então, agora, na sequência, olha, nosso trabalho por trás, ele tá ficando um monte de bloquinhos, né? Em ponto leque. Então, agora eu volto aqui nesta correntinha, por trás, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, que aqui nessa argolinha ele ficaria equivalente ao último ponto baixo do bloquinho aqui. Então, na sequência, aqui já temos equivalente a um ponto alto, faço uma correntinha. Aqui onde nós fizemos o ponto baixo, novamente, nós vamos fazer outro ponto baixo. Uma correntinha. E aqui nesse espaço aqui, olha, entre um bloco e outro, nós vamos trabalhar outro leque de 3 pontos altos. Deixa eu pegar aqui, gente, eu virei o trabalho. Então, vamos lá. Agora aqui, olha, no espaço, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Vamos espaçar com 2 correntes e novamente 3 pontos altos formando um bloquinho. Espaço com uma correntinha. Vamos fazer o ponto baixo aqui, olha, sobre ponto baixo anterior. Espaço novamente com uma correntinha. E pulo para o próximo espaço aqui, fazendo um outro leque. Eu só vou deixar agora aqui uma dica para vocês, importante. Caso vocês queiram que o square fique redondo, vocês vão trabalhando o leque sobre os espaços aqui de base. Sempre leque de 3 pontos altos espaçado por 2 correntes. No meu caso aqui, eu vou estar fazendo quadrado. Então, aqui eu vou fazer um leque
com 3 pontos altos espaçado por 2 correntes, e no próximo só um bloquinho de 3. Então, para ficar quadrado, a sequência vai ser sempre essa, vai ser um leque, né, com 3 pontos altos espaçado por 2 correntinhas e 3 pontos altos. No próximo, só o bloquinho, espaço com uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha. E agora eu começo aqui o próximo espaço com um leque. Então, eu vou trabalhando essa sequência aqui, olha, para deixar o meu square quadrado. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Espaço com 2 correntinhas, novamente 3 pontos altos, porque no bloquinho anterior eu só deixei os 3 pontos altos. Faço uma correntinha, trabalho aqui o ponto baixo sobre o ponto baixo anterior, espaço com uma correntinha, e já volto aqui no próximo espaço fazendo um bloquinho só de 3. Então, é essa sequência que eu vou trabalhar nessa carreira. Só lembrando para vocês que eu vou estar fazendo o square aqui quadrado, que vai ficar intercalado o bloquinho de 3 pontos altos com 2 correntinhas, e o próximo só o bloquinho. Agora, se vocês quiserem redondo, vocês trabalhem tudo, todos os espaços aqui, preencham com um bloquinho de 3, 2 correntinhas espaçado por 3. E aqui, olha, no meu último bloquinho, lembrando que eu já tinha deixado aqui, olha, no início, as 3 correntinhas equivalentes a um ponto alto. Então, eu vou pegar aqui, olha, na terceira correntinha, vou cortar o fio e já faço o arremate aqui com um ponto baixo, encerrando essa carreira aqui do trabalho. Nossa flor, ela ficou assim, olha, com o square quadrado atrás, olha, o bloquinho e um separado, outro bloquinho duplo e um separado. As pétalas agora de acabamento, caso vocês queiram fazer, eu vou estar inserindo o fio verde aqui, olha, no canto do square. Vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço aqui 4 correntinhas, 2, 3, 4. Fecho com ponto baixíssimo na sequência. Fechar com baixíssimo. Subo mais 8 correntinhas. Fecho novamente aqui com ponto baixíssimo. Trabalho 4 correntinhas. E novamente fecho aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui nós já ficamos com uma folhinha, olha, de correntinha de 4, uma correntinha de 8 e outras de 4. Agora, eu dou espaçamento aqui, olha, pela quantidade de pontos que eu tenho aqui, 3, 4, até chegar aqui. Então, vamos fazer aqui 5 correntinhas. Venho aqui, olha, onde nós temos o bloquinho de 3 pontos altos só, que fica entre uma ponta e outra, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, subo 4 correntinhas, fecho aqui no mesmo ponto com ponto baixíssimo. Agora, eu vou para a próxima aqui, olha, com ponto baixíssimo, próximo ponto alto de base, subo 8 correntinhas. Nesse mesmo ponto alto de base, eu faço um ponto baixíssimo.
Vou pro próximo ponto aqui alto. Trabalho aqui um ponto baixíssimo. Subo 4 correntinhas. Volto aqui, olha, para encerrar esse ponto eu faço um ponto baixíssimo. Tem uma nova pétala aqui de folhinha sobre ele. Faço agora 5 correntinhas. Chego aqui nesse próximo canto aqui, faço, olha, o ponto baixíssimo. E novamente toda essa sequência aqui da inicial, olha. 4 correntinhas. Ponto baixíssimo. 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto baixíssimo para travar essa. Capou. Vamos lá, ponto baixíssimo. Mais 4 correntinhas. E novamente ponto baixíssimo. Aí essa sequência dessa última volta aqui, começa aqui de novo a repetição. 5 correntinhas. Aí aqui no próximo bloquinho, olha, faz o ponto baixíssimo, sobe as 4. Ponto baixíssimo no próximo as 8. E novamente toda essa sequência para formar as pétalazinhas aqui. Está, olha, nossa linda flor prontinha. Eu dei um acabamento aqui com uma pérolazinha. Ela ficou bem estruturada aqui, olha, no square. Fica bem bacana para vocês fazerem almofadas, trilhos, tapetes. Escolhendo também ela na opção redonda. Espero muito que tenham gostado da aula passo a passo. Fiquem com Deus e até a próxima.